Pedro, eu tinha uma questão sobre o quê? Até uma dúvida minha, né? Como ficou o Conselho Fiscal, né, que você faz parte agora nessa gestão, como ficou o Conselho Fiscal quando foi apresentado a dívida de 212 milhões? Como ficou as pessoas que estão no Conselho Fiscal? Como reagir a isso? Então, Fábio, eu vou dar um passinho atrás para que a Uhum. gente entenda, ou, digamos, de alguma maneira, partilhe o que são esses 200 milhões, né? Só para Para ter essa. Para a gente estar na ajudar a mesma. compreensão. Ajudar na compreensão, tá? E aí depois eu chego na sua pergunta, na boa pergunta. Então, o Vasco, quando fez o processo de venda do futebol, em 2022, ele anunciou como um negócio promissor, né? A gente escutou aí as falácias, especialmente ditas pela diretoria passada, e entre além das falácias, das promessas não possíveis, né, ou não realizáveis, o Vasco também construiu um balanço, construiu, digamos, um cenário que indicava ter cerca de 1 bilhão de o valor do Vasco valia 1 bilhão de reais e que 70% do Vasco equivaliam a 700 milhões de reais. E esses 700 milhões casava, então, com a dívida que o Vasco teria na época. Então, o Vasco, na sua documentação oficial, tinha uma dívida de 700 milhões e essa dívida de 700 milhões foi transferida para a Vasco SAF em, como, digamos, pagamento como pagamento do futebol, da criação da Vasco SAF, pagamento da venda do futebol. Ou seja, pegou 700 milhões de dívidas e transferiu para uma empresa zerada, que é a Vasco SAF, que começou então com um conjunto negativo de 700 milhões. Para compensar isso, ou digamos, como demonstrativo da possibilidade de pagamento dessa dívida, que está ainda em nome do Vasco, mas com uma responsabilidade da Vasco SAF, esses 700 milhões foram, né, foram classificados lá no RCE para pagamentos e a Vasco SAF, em contrapartida, a 777, em contrapartida, depositariam 700 milhões divididos em 3 parcelas. Tá? Não para somar 700 mais 700, dá 1 milhão e 400, como também foi vinculado, foi dito mentirosamente pela diretoria passada, mas para compensar e aí pagar, supostamente ter um recurso para pagar essas dívidas. Então, de dinheiro previsto, havia a previsão das parcelas num somatório de 700 milhões. Né? Esses 700 milhões, então, e a dívida do Vasco, 700 milhões. O que se revelou no atual balanço, e por isso os 200 milhões, é que a dívida do Vasco não era apenas de 700 milhões. A dívida do Vasco tinha potencialmente, né, porque você previa algumas ações trabalhistas que já estavam numa fase muito avançada ou eram evidentemente que virariam dívidas para o Vasco, né? A probabilidade era muito alta de virar dívida para o Vasco. Nós tínhamos e temos agora, que apareceram, mais 240 milhões. Então, o Vasco vende o seu futebol, faz aquela violência em relação a
na criação da Vasco SAF, e um ano e meio depois, praticamente 2 anos depois, a dívida do Vasco associativo já está na casa de 240 milhões de reais. Então, ao mesmo tempo, é uma manobra que os números construídos na gestão passada apresentam e um cenário de absoluta fragilidade, de absoluta preocupação, o cenário atual do Vasco. Então, essa é a origem dos 200 milhões, tá, Fábio? Só para que a gente entenda. É o que estava no balanço 2022, foi refeito, foi recalculado, foi feita uma nova avaliação das ações trabalhistas, das ações cíveis, mas especialmente das ações trabalhistas, e colocou-se que o Vasco, então, precisa fazer um contingenciamento de 240 milhões, porque esse é o valor potencial da sua dívida atual. Então, o Vasco foi vendido por 700 milhões e hoje, 2 anos depois, tem uma dívida de 240 milhões. Ou seja, pelos valores que foram calculados, mesmo com a correção, você, ainda que alguns possam dizer, mas o plano deles era vender já os 20%, e aí estão os 20%. Mesmo que o Vasco vendesse os 20% hoje, não seria suficiente para pagar a dívida que o associativo carrega, mesmo depois de vender o seu principal ativo, que é o futebol. Então, essa notícia, que não foi uma surpresa, assim, era um cenário já comentado em São Januário. O próprio Jorge Salgado, né, esse gestor passado, de triste lembrança do Vasco, ele já tinha mencionado dívidas ocultas, que na verdade eram dívidas escondidas pela própria gestão dele em relação a um balanço do Vasco, em relação à situação do Vasco. Então, é isso. E aí o Conselho Fiscal, que tem, né, o presidente é o João Marcos, que já foi presidente do Conselho Fiscal passado, na gestão passada, o Luiz Dias, que é um conselheiro também, e eu, né, como membro da oposição, somos 3 do Conselho Fiscal. Não nos surpreendemos com essa informação, mas surpreendemos com a dimensão, com o tamanho da dívida e com a ausência de informação em relação a como pagá-la, como tratar com ela. A situação do Vasco associativo é uma situação absolutamente preocupante de um cenário de bastante vulnerabilidade para a sua sobrevivência futura.